Você já se perguntou como eram os assassinos contratados na antiguidade? Será que eles eram tão evasivos na realidade quanto se diz? E quanto à série de jogos Assassin's Creed, quanta verdade há nela? E o que liga os assassinos aos templários? Nos próximos minutos mergulharemos nesse intrigante mundo e descobriremos a verdade por trás dessas lendas. Por um dia nos transformaremos na pele de um guerreiro misterioso do passado. Conheçam Mohamed Salah e a fortaleza de Alamut, seu novo lar em 1100 depois de Cristo. A fortaleza de nosso Mohammed está a 100 quilômetros a noroeste da capital moderna do Irã. Foi lá que a Ordem dos Assassinos, que gerou tantas lendas, teve sua base. Suas raízes estão nas contradições fundamentais entre os seguidores do Islã. Em suma, os sunitas reconhecem exclusivamente o profeta Maomé e elegem seus próprios governantes, enquanto os xiitas preferem não apenas Maomé, mas também seu primo Ali. Além disso, seus governantes devem pertencer à linhagem de Ali e serem descendentes de seus antepassados lendários. Isso é importante porque mais tarde o movimento se dividiu em várias partes, e o ódio entre elas muitas vezes era maior do que o ódio aos cristãos. Vale a pena mencionar que os assassinos, sendo uma ramificação dos xiitas, até se uniram aos camponeses e cruzados para lutar juntos contra os sunitas. O primeiro mito com o qual nos deparamos é que os assassinos eram uma seita. Não há amigos mais famosos e temidos do que os assassinos. Eles constituíram um verdadeiro estado que existiu de 1090 a 1256 e ocupou uma vasta extensão de território, desde o Tajiquistão até o norte da África. Nosso Muhammad Salah Allah foi súdito do governante Hassan ibn Sabah, que entraria para a história como o fundador do movimento assassino. Hassan era um rapaz muito inteligente que estudou os ensinamentos dos ismaelitas, uma ramificação do ramo xiita do Islã. Ele se tornou um pregador itinerante, o que chamou a atenção de um alto funcionário persa, Nizam al-Mulk. Há lendas de que eles eram amigos, mas isso foi há muito tempo refutado. O importante para nós é que Nizam ordenou a prisão de Hassan, mas este, astuto, escapou e, convertendo a fortaleza de Alamut à sua fé, tomou-a sem disparar um único tiro. Assim nasceu o estado dos assassinos. Os tempos eram difíceis, pois na fortaleza, além de nosso Muhammad Salah, viviam não mais que 1000 pessoas, uma ninharia comparada aos poderosos impérios da época. Foi isso que levou ao amplo uso de assassinos contratados. A lógica de Hassan era simples. Naquela época, as guerras eram travadas com dois senhores que se atritavam, posicionavam-se em colinas opostas e observavam suas tropas se cortarem mutuamente. Sentado na fortaleza de Alamut, Hassan percebeu que se matasse o senhor, suas tropas não lutariam. E essa tática funcionava perfeitamente. A questão era apenas onde encontrar tais assassinos habilidosos. É aqui que entra em cena nosso Muhammad Salah. O próprio termo assassino é interpretado erroneamente por muitos. Ele foi inventado pelos piores inimigos dos caras, os sunitas, e muitos associam a origem da palavra ao haxixe, dizendo que Hassan drogava as pessoas, as colocava para dormir e acordava em um quarto com vinho e mulheres, mais parecido com o paraíso. O futuro assassino comia e fumava novamente e, acordando, Hassan dizia que era uma simulação do paraíso e que, para chegar lá, o assassino deveria cumprir todas as ordens. Não se apresse em invejar nosso amigo. Tudo isso são invenções da propaganda sunita, que foi lucrativa para retratar os xiitas como loucos viciados em drogas. As escavações em Alamut negam o próprio fato da existência daquela sala de simulação do paraíso. A palavra assassino era um insulto, mas de uma forma diferente, pois vinha do haxixe e o termo mais próximo seria consumidor. Nosso Muhammad Salah se parecia mais com um espartano. Hassan ibn Sabah recrutava futuros assassinos de famílias pobres, buscando converter mentes ainda não formadas à sua fé. E a vida de Salah era de um camponês que, ao longo de sua existência, só veria o campo e os chutes do Senhor. Hassan lhe dava habilidades de educação e promessas de paraíso após a morte. Não é difícil entender que a maioria dos pobres concordava em se tornar assassinos sem nenhuma simulação de paraíso. Há uma lenda de que os candidatos ficavam à porta de Alamut por dias, sem comida nem água, sob insultos e chutes dos habitantes locais. Aqueles que não cediam eram admitidos para treinamento, enquanto os demais podiam ir embora livremente.
A lenda cruel do cruel exame de admissão não é verdadeira, pois os pobres iam em massa em busca das promessas de paraíso, incluindo nosso Muhammad. E isso levou ao fato de que os assassinos conquistaram uma fortaleza após outra, praticamente sem luta. No final, formou-se todo um estado. O nome de tais assassinos foi longe, e os governantes de Alamut de Hassan passaram a ser chamados de Velhos da Montanha. Na verdade, sob seu comando estava a primeira agência de elite da história. Salah estudou artes marciais orientais por anos, dominou qualquer arma e a arte teatral o ajudou a se transformar perfeitamente em qualquer papel. Além disso, como todo assassino, Salah tinha sua própria especialização regional. Ele trabalhava na Pérsia, o que significava que ele passou por um curso intensivo de idioma e costumes. Viver entre os locais para, quando necessário, passar despercebido como um deles, lembre-se de Nizam al-Mulk, que tentou prender o velho da montanha Hassan. Ele odiava os ensinamentos dos assassinos e, por sua vez, gostava dos místicos sufis. Em 14 de outubro de 1092, após a oração da noite, os moradores locais se aproximaram dele. Entre eles estavam rapazes vestidos como os amados sufis. Um deles era nosso Muhammad, que lhe entregou saudações na forma de punhais. Esse foi um dos assassinatos emblemáticos na história dos assassinos, consolidando seu status como pessoas com quem, apesar de sua quantidade, era melhor não se indispor. Os governantes dos territórios adjacentes até dormiam de armadura e estavam tão intimidados que só deixavam entrar súditos confiáveis. Além disso, os assassinos inventaram um esquema de extorsão, exigindo tributos de alguns funcionários em troca de sua segurança. No entanto, aqui pisamos em outro mito. Os assassinos podem ter sido mestres da discrição, mas não eram mestres da fuga. Durante o reinado do Velho da Montanha, cerca de 70 pessoas foram mortas por sua ordem, e mais de uma centena de assassinos deram suas vidas por isso. Não é a complexidade da operação que importa, mas sim o fato de que, na grande maioria dos casos, após concluir a missão, o assassino não fugia. Afinal, o trabalho estava feito e o paraíso com vinho e comidas estava à frente. Além disso, muitas vezes, o assassino que executou o mandato proferia sua vontade e discursos intimidadores em voz alta para as pessoas, e muitas vezes era executado logo depois, o que os tornava populares como assassinos indomáveis que não temiam a própria vida e inspiravam terror até mesmo nos habitantes da Europa. No entanto, após a morte do governante e o declínio do estado dos assassinos, eles começaram a trabalhar como mercenários, eliminando tanto alvos cristãos quanto muçulmanos. Mas qual é a semelhança com Esparta, que mencionamos anteriormente? A semelhança está no fato de que os assassinos aderiam ao máximo ascetismo. O Velho da Montanha pregava a renúncia aos bens materiais, a simplicidade de vida e a ausência de tentações. Isso por si só rejeita a teoria de que os assassinos adoravam haxixe. Para começar, Hassan executou seu próprio filho por consumir vinho. E como um mercenário poderia permanecer calmo sob o efeito do haxixe? A essência estava no fato de que os assassinos viviam sua fé, executando missões e, ao terminarem, alcançavam o paraíso prometido. E, pelo que parece, os grandes estados respeitavam alguns milhares de caras. A hierarquia existia no grupo, que foi surpreendentemente bem transmitida nos jogos. Nosso Salah era um Rafik, o que significa que por trás dele havia um assassinato e ele conseguiu sobreviver no primeiro jogo. O líder do escritório de Damasco era chamado de Tafik, e agora você sabe que isso não é um nome, mas sim uma posição. Os simples executores eram chamados de Fedayin. A tarefa deles era trabalhar com Alá, seu treinamento era mais alto na escada da carreira e eles transmitiam a vontade do governante para Salah e sua equipe. Se Salah for bem sucedido, eventualmente ele será promovido ao status de Dai, que é a elite dos assassinos, dedicada a todos os seus segredos e, juntamente com o Velho da Montanha, decide os alvos e a política do Estado.
A crença no paraíso nesse estágio praticamente desapareceu e entrou em cena o cálculo frio, pois a aurora das cruzadas se aproximava. Apesar da simplicidade e da renúncia aos bens materiais, os assassinos levavam a sério a educação. A biblioteca de Alamut era uma das mais avançadas do tempo, tanto em termos de pontos de vista históricos quanto de defesa. Ela superava seu tempo em cerca de 200 anos e foi alvo de inúmeras tentativas de cerco pelos persas e seljúcidas, mas Alamut sempre permaneceu inexpugnável graças a passagens secretas e estruturas defensivas. No entanto, os assassinos não eram numerosos e os sunitas pressionavam. No horizonte surgiu um aliado muito inesperado: os cruzados. Lembra-se de Al-Mualim, o personagem do primeiro jogo? Ele tem um protótipo real, Rashid ad-Din Sinan. Os cristãos realmente deram a fortaleza de Masyaf aos assassinos por seus serviços na luta contra o governante sunita, Aladino. No entanto, após a morte do Velho da Montanha, a ordem perdeu terreno. Pelo menos 3 tentativas de assassinar Saladino e encerrar a guerra foram documentadas, mas todas fracassaram. Mais tarde, o líder cristão Conrado de Monferrato traiu os assassinos, saqueando suas terras. Adivinha o que aconteceu depois? Isso mesmo, Conrado acordou com uma faca no coração. No entanto, o Estado assassino não se tornou mais leve com isso. Nosso Salah teve que lutar em 2 frentes, executando encomendas de ambos os lados. Por ordem de Saladino, os assassinos mataram reis europeus, como Raimundo II e o Duque da Baviera. Por sua vez, seguindo as ordens dos cristãos, eliminaram 6 vizires e 3 califas. Sentar-se em 2 cadeiras era difícil, mas era necessário. Os caras apenas lidavam com o avanço da Horda Dourada em 1256, que destruiu o Estado assassino. Mas isso não é motivo para vergonha. Naquela época, a Horda estava destruindo todo o mundo. E em defesa dos assassinos, observamos que o último Velho da Montanha até tentou organizar alguns assassinatos contra o clã da Horda, embora, de acordo com as estimativas da ONU, os ensinamentos de Hassan, o Velho da Montanha, agora são pregados por cerca de 15 milhões de pessoas. Além disso, o príncipe de Skyrim, Khan IV, cidadão suíço, é um descendente direto do último Velho da Montanha, Karim. Ele se encontrou com a rainha da Grã-Bretanha e com Vladimir Putin. Então, formalmente, a Ordem dos Assassinos está viva e bem, não foi a lugar nenhum. Seria tolice chamar a vida de nosso Salah de boa. Ele era um assassino. Mas não devemos esquecer a tradicional história de um canal diferente. Os tempos eram difíceis e, naquela época, os assassinatos eram comuns. Porém, graças à tática de liquidações pontuais, os assassinos criaram um estado sem precedentes que durou vários séculos. A frase "nada é verdade, tudo é permitido" foi inventada não por um assassino, mas por William Burroughs, um fã dos assassinos, e Kurt Cobain. Mas, na verdade, a romantização dos assassinos contratados veio do velho Marco Polo, que descreveu montanhas de mitos, desde a Sala do Paraíso até as pessoas de Hassan cometendo suicídios em massa para provar sua devoção à fé. Além disso, os assassinos não têm relação alguma com os Templários. Não havia inimizade entre os caras. O jogo decidiu conectar os 2 grupos para o enredo, mas na realidade eles apenas coexistiam na mesma época, sem se cruzarem muito. É possível que algum Templário tenha sido morto por um assassino, mas isso era apenas mais um trabalho rotineiro. Grande parte da imagem deles é artificialmente exagerada e às vezes confundida com outros mercenários, como os thugs indianos, cuja história é igualmente colorida. No entanto, isso, assim como os Templários, é uma história para futuros vídeos. Por enquanto, é tudo. Até a próxima, amigos!